Leonardo, como é que é o seu nome? Natália, seja bem-vindo, vocês, em nome de Jesus, a igreja vai aí dar um aperto de mão, um abraço. Doni, você é bem-vindo aqui, meu irmão. Eu no seu nome? Lucélia. Juscélia. Juimar, sejam bem-vindos, vocês já vieram aqui, mas são sempre bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Recebam os cumprimentos da igreja. Sejam abençoados em nome de Jesus. Deus possa te abençoar poderosamente. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Novo Testamento, Filipenses. Nós estamos lendo esta carta de Paulo. Bendito seja o nome do Senhor, amém, irmãos? O Senhor está neste lugar. Amém. E aonde a presença de Deus está, a Bíblia diz que neste lugar há liberdade, há plenitude de alegria, há salvação, há cura, transformação, restauração, porque a presença de Deus é maravilhosa. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem escutado a nossa oração, o nosso clamor, porque o Senhor tem olhado para os corações aqui e tem visto que esses corações têm desejado a Tua presença, têm desejado estar diante do Senhor, ser transformados. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque sempre que nos reunimos, o Senhor se manifesta no nosso meio com muita alegria, com muita unção, com muita graça. Em nome de Jesus, e nesta hora, eu quero te pedir que o Senhor traga entendimento, revelação, que o Senhor repreenda todo mal. Ó Deus, todo espírito maligno que tenta roubar a palavra. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos, Senhor, entendimento, dá-nos revelação daquilo que nós vamos ler, a palavra viva, poderosa, maravilhosa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Cordeiro. Estamos lendo a carta de Paulo aos Filipenses, aos amados irmãos da cidade de Filipe. Como eu disse no domingo passado, uma igreja que começou em uma casa, os irmãos se lembram disso. E é sempre bom a gente se lembrar disso. Uma igreja começou em uma casa. Pense sempre nisso. Uma igreja, uma cidade que foi conquistada, uma nação que foi conquistada, porque uma família abriu a sua casa para que homens de Deus pudessem entrar e levar a mensagem da salvação, a mensagem do reino de Deus. E a partir daquela casa de Lídia, a partir dali, a cidade de Filipe pôde conhecer o Evangelho, pôde se entregar aos pés do Senhor Jesus, e a vida daquele povo foi mudada, porque a presença de Deus entrou naquele lugar. Amém, irmãos? E nós vemos aqui o que Paulo tem escrito para essa igreja, dando graças a Deus por aquele povo, que era um povo amado, um povo que respondia, um povo que patrocinava o Evangelho. Como disse o pastor Alexandre, entregava os seus dízimos, as suas ofertas, porque é necessário que haja isso no meio da igreja. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Isso é necessário para que este povo, para que essa igreja continue, para que nós não venhamos fechar as nossas portas neste lugar. É necessário que a igreja tenha a compreensão, o entendimento de que nós devemos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E essa igreja de Filipe, ela entendeu isso, ela compreendeu isso, e ela mesma fazia arrecadações nas cidades vizinhas de Filipe, e ela arrecadava e entregava para Paulo. Ficava sabendo onde que o apóstolo Paulo está, vamos enviar um irmão para lá e vamos mandar dinheiro para ele, porque nós, enquanto estamos aqui nessa terra, precisamos também do faz-me rir. Amém, irmãos? Precisamos ou não? Aleluia! Então nós paramos aqui no versículo 18, quando Paulo estava falando que o que importava para ele era que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, fosse propagado, não importasse
como, mas o que importa é que ele seja pregado em todos os lugares. Porque muitos pregavam por ganância, outros por inveja, outros por disputa, outros pregavam porque pensavam que estavam acrescentando mais tribulação para o apóstolo Paulo. Mas no final ele disse: não me importa com nada disso. Para mim o que importa é que o nome de Jesus está sendo anunciado. Amém, irmãos? E este tem que ser o nosso sentimento, o sentimento da igreja. O que importa é que o nome de Jesus está sendo pregado. Aleluia. Então vamos continuar, verso 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O apóstolo Paulo está aqui dizendo agora para este povo que ele está bem certo de que através da súplica, das orações da igreja e através do Espírito de Jesus Cristo, o final, o propósito de tudo isso é que iria trazer para o apóstolo Paulo a sua libertação. Aleluia! Amém, irmãos? Mas você vai notar que o apóstolo Paulo não está preocupado com a sua libertação carnal. Ele não está preocupado porque ele estava em uma cadeia neste momento. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava algemado, estava preso. Então, neste momento ele diz: eu estou certo que as orações de vocês têm chegado até Deus. Através das suas orações e através do Espírito de Jesus Cristo, eu receberei a minha libertação. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas não pense que o apóstolo Paulo estava: ai, coitadinho de mim, por favor me ajude, pelo amor de Deus, eu estou sofrendo, eu estou aqui preso. Não, ele não estava preocupado com isso. A preocupação dele não era porque ele estava algemado, porque ele estava preso, porque ele não podia ir e vir. Não era essa a preocupação de Paulo. Ele mesmo explica aqui qual era a preocupação dele. Que tipo de libertação é que o apóstolo Paulo estava se referindo? Porque alguns versículos atrás ele disse para os irmãos: eu falei, irmãos, eu não quero que vocês se desanimem por causa da minha algema. Eu não quero que vocês fiquem preocupados e desistam do Evangelho por causa das tribulações que eu tenho passado. Não, pelo contrário. Isso aqui tem promovido mais ainda o Evangelho. Estava alegre com aquilo. Glória a Deus. Então isso é uma prova de que Paulo não estava preocupado com a sua libertação natural. Verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que ele nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então o apóstolo Paulo está falando assim: então o que eu quero é o seguinte, é que o nome de Jesus seja engrandecido no meu corpo, não importa se na minha vida ou se na minha morte. Não estou preocupado, a minha preocupação não é se eu vou sair daqui vivo e se ainda tenho tempo de viver e curtir minha vida, não. A minha preocupação é que se o nome de Jesus vai ser engrandecido no corpo, tanto faz pela vida como pela morte, não importa. O que importa é o nome de Jesus ser engrandecido. Vamos continuar. Aleluia. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver, amém, irmãos? Amém. Portanto, para mim o viver é Cristo. É Cristo. Eu acordo, Cristo. Eu vou trabalhar, Cristo. Eu vou almoçar, é Cristo. Eu vou dormir, é Cristo. Eu levanto, para mim o viver é Cristo. Eu respiro, Cristo. A minha respiração é Cristo. A minha ardente expectativa, como disse Paulo, é Cristo. Enquanto eu estiver nesse corpo, Cristo.
Eu vou planejar a minha vida, os meus projetos, os meus sonhos, os meus objetivos. Tudo está baseado em Cristo. Eu tenho um plano para o ano que vem. Cristo. Mas se eu for onde fica Cristo? O apóstolo Paulo pensava: para mim o viver é Cristo. Paulo comia, Paulo bebia, Paulo dormia. Paulo era como eu e você. Ele se vestia também. Mas para ele o viver era Cristo. Jesus, nosso Salvador. Era isso. Se qualquer coisa atrapalhasse ele de viver Cristo, ele já não queria mais viver. Se qualquer coisa se colocasse entre ele e Deus, ele falava: para mim não serve. Porque para mim o viver, a minha vida cotidiana, para mim os meus afazeres, as minhas tarefas, Cristo em mim. Eu vivo para Ele. É isso que o apóstolo Paulo está preocupado. Ele está preocupado porque ele estava na cadeia. Ele estava na cadeia e ele estava vivendo Cristo. Ele estava escrevendo essa carta preso. E não só essa, as outras cartas dele. Estava escrevendo para as igrejas. Foi mais forte a vida de Paulo para a igreja, para Deus e no meio do inferno, quando Paulo estava preso, do que quando ele estava em liberdade. Então, para ele, não importava enquanto ele estava recebendo cadeias, algemas, prisões, açoites, o Evangelho se propagava mais rapidamente, porque ele escrevia cartas, as cartas chegavam, ia de uma cidade para outra, de uma igreja para outra. O povo sabia, os guardas que o prendiam eram convertidos, os presos que estavam na mesma prisão que ele se convertiam. Então, para ele não importava, ele não se importava onde ele estava. Ele não estava clamando: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, e agora? O que será de mim? Para onde irei? E agora quem poderá me defender? Ele não falava isso. Ele não estava preocupado com isso, porque para Paulo o viver era Cristo. E o morrer? Era um ganho. O morrer era um lucro. Por quê, irmãos? Eu falei aqui na hora do ensaio. Estávamos aqui preparando um trechinho mover sobrenatural que houve, não foi, irmãos? Ainda está o mover, só que agora de outra forma. Mas o mover permanece, a unção ainda permanece. E os irmãos estavam tocando, e aí de repente eu comecei a meditar. Porque o apóstolo Paulo, ele disse que foi ao terceiro céu, não foi? Os irmãos sabem que existem, segundo a Bíblia, 3 céus. O céu que nós vemos, quando você vai lá fora. Existe o segundo céu, onde estão os anjos, onde estão os principados, as potestades, onde estão os dominadores deste mundo mau, onde o diabo oprime as pessoas. E existe o terceiro céu, onde o Rei dos Reis está, assentado no alto e sublime trono, reinando para todos sempre. Este é o terceiro céu. E o apóstolo Paulo disse que depois da sua conversão, ele subiu ao terceiro céu. E ele disse: não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, Deus sabe. Ele mesmo não sabe como que ele foi parar lá. Ele só sabe uma coisa: eu fui lá. E ele disse que estando lá, ele viu coisas tremendas, maravilhosas, indizíveis. Não tem como explicar. Não existe uma língua no mundo capaz de falar: olha, é assim e é assim, para que eu e você pudesse compreender. Então ele usa uma palavra e diz: inefável, indizível. E eu falei aqui para os irmãos, quando nós estávamos naquele momento, eu falei: eu tenho convicção de que uma das coisas que o apóstolo Paulo viu lá, e eu penso que a primeira que ele viu, quando ele chegou lá e ouviu, foram os anjos cantando e adorando o nome do Senhor com uma perfeição que só no céu tem. Amém, irmãos? Eu tenho convicção disso. Então o apóstolo Paulo, ele teve revelação do céu. Ele sabia, sabe hoje porque ele está lá.
Mas neste momento ele sabia do que ele estava falando, irmão. Quando ele disse, para mim, morrer é lucro. Porque ele sabia o que ele estava lhe aguardando, ele sabia o que ele estava lhe esperando. Ele não estava preocupado, meu Deus, essas cadeias, até quando vou ficar preso? Ele sabia, quando eu estiver na carne, meu viver é Cristo, mas se eu morrer é lucro. Aleluia. Ele foi lá e não deu conta de a língua falar essas coisas. Quando vê alguém falar, eu fui no céu, eu fui no pé, eu vi isso, está fora. Pode pensar assim, né? Mas não viu, né? Semelhante. Mas ele sempre usou semelhante, né? Ele usou essa palavrinha. Quando João foi lá no céu também, ele dizia, e era semelhante a. Era semelhante, parecia, não determinava. Ele nunca determinou assim, olha, era dessa forma. Não, era semelhante. Porque as coisas de Deus são incomparáveis. Não tem como ser comparado. Você, por exemplo, o momento que nós estávamos e aqui ainda estamos, quantos estão sentindo verdadeiramente a presença de Deus? Eu tenho a convicção da presença de Deus. Além da palavra dizer que onde 2 ou mais estão reunidos no seu nome, nele está, isso é uma verdade. Eu percebo, e eu tenho certeza que você está percebendo também. Então, neste momento, Davi disse, vale mais um dia na tua presença do que 1000 anos longe do Senhor, longe, fora da tua presença. Então, neste momento, nós dizemos, como Paulo, é incomparável. O que é uma coisa incomparável? O nome já está dizendo, não tem como comparar. Não tem como você comparar. Você pode comparar muitas coisas. Por exemplo, vamos comparar esse aparelhagem de som. Compara com uma igreja, Luz para os Povos, lá da Fama. O som da Luz para os Povos é maravilhoso. Talvez, não sei, Cleo, quantas vezes, 2 vezes, 3 vezes. Vamos colocar 10 vezes. O som, o aparelho de som da Luz para os Povos da Fama é 10 vezes melhor do que o nosso. E que Deus lhes dê muito mais em nome de Jesus. Nós comparamos algo, achamos alguma coisa que pudesse comparar para que a gente possa compreender. Por exemplo, o meu carro está ali fora. O carro do Alexandre. Quantas vezes, Alexandre? 2 vezes, 3, 4. Vamos imaginar que seja 10 vezes melhor do que o meu. A sua casa, 10 vezes melhor do que a minha. A sua roupa. Nós comparamos algumas coisas e achamos algo que possa ser comparado. Mas a presença de Deus é incomparável. Não existe nada que nós possamos comparar. Paulo sabia disso, irmão. O céu é incomparável. É indizível. Não tem como. É por isso que ele disse, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque é incomparável. Muitas vezes, irmão, nós queremos estar aqui nessa terra e queremos que Jesus demore a voltar um pouco, para que a gente possa se casar, para que a gente possa ter filhos, para que a gente possa realizar aquele sonho de criança, de ter uma casa própria, de ter um carro próprio, de ter a sua esposa, seus filhos, né? De ser aposentado, né, Osmar? E aí a gente pensa assim, não, Jesus podia demorar mais um pouco, porque eu preciso ser aposentado, eu preciso casar primeiro, eu preciso não sei o que, eu preciso conhecer o mar, eu ainda não fui em Israel, eu ainda não fui nos Estados Unidos, eu ainda não fui na Lua. Irmãos, o céu é incomparável. Não tem nada aqui que possa se comparar. O
lugar que nós iremos morar eternamente.